Vamos lá. O intuito desse estudo não é para atacar pessoas, mas sim o pecado e doutrinas que vão contra a palavra de Deus, pois toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal e para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Então vamos ao estudo, o verso em questão. Em épocas passadas, Deus não levou em conta esta falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Atos 17:30. Nós vamos estar analisando Atos 17:30, que tem a ver com o tempo da ignorância versus batismo. O tempo da ignorância, ele acaba aqui, no arrependimento e o batismo. Vamos analisar alguns textos. Atos 2:38. Primeiro, eu me arrependo, arrependei-vos e sejam batizados. Ou seja, o arrependimento, ele vem primeiro do que o batismo. Atos 2:41. Batizados os que de bom grado receberam a palavra. Ou seja, eu recebo primeiro a instrução, que é a palavra, e depois eu sou batizado. Batizados os que de bom grado receberam a palavra. Então a palavra veio primeiro. Atos 26:38. Filipe instruiu o eunuco, ele creu e foi batizado. Ou seja, Filipe ele instrui primeiro, aí o eunuco ele crê e depois ele é batizado. Atos 8:12. Os que creram na pregação de Filipe foram batizados. Ou seja, você tem que crer primeiro na pregação para depois ser batizado. Atos 9:18. Paulo se converteu e foi batizado nas águas. Paulo, ele se converte, aí depois vem o batismo. Atos 16:31-33. O carcereiro ouviu o evangelho, se converteu e foi batizado. Então, primeiro ele ouve a palavra, o evangelho, e depois ele se converte. Nunca é o contrário. Então, todas as passagens, primeiro, temos que crer na palavra de Deus, sendo a verdade, depois vai ser batizado. Ou seja, a palavra que te liberta de todo o seu velho homem, de todo o pecado. Então, primeiro, eu tenho que crer na palavra de Deus. Agora, eu tenho que seguir a palavra de Deus. O crer e fé são sinônimos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Agora, se eu creio na palavra de Deus, eu tenho que abandonar a prática do pecado do velho homem. Só depois vem o batismo. Atos dos Apóstolos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, o arrependimento, ele vem primeiro, para depois ter a conversão, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esses textos traz o mesmo termo de Atos 17:30. Esse aqui, arrependei-vos. O termo arrependei-vos vem no mesmo termo de arrependimento. Atos 17:30. Esse mesmo termo aqui de arrependimento, ele também está aqui em Atos 3:19, que é arrependei-vos. Atos dos Apóstolos 26:20. Antes anunciai primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios. Esse aqui somos nós. E aos gentios, que se arrependem e se convertam a Deus, fazendo obras dignas de
arrependimento. A palavra arrependimento vem de metaneu ou metanoia, arrependimento, metaneu, e arrepender-se, metanoia. O que significa essa palavrinha? Mudança de mente, arrepender-se, mudar a mente para melhor, corrigir de coração e confessar os pecados antigos. Aqui é metanoia. Como acontece se alguém que se arrepende, mudança de mente, de um propósito que tinha ou de algo que fez no passado? Está lá em Bíblia Strong. 2 Pedro 1,17. A piedade e o amor fraternal, e o amor fraternal, o amor, pois aquele que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Ou seja, o arrependimento nos leva a nós nos purificarmos ou deixarmos, abandonarmos os nossos pecados antigos. O exemplo foi Zaqueu. Zaqueu, quando ele se arrepende, ele, como ele defraudou, né? Ele restitui o que ele tinha defraudado. Isso é a verdadeira conversão. Ou seja, ele volta para corrigir o erro do passado. E ele não faz mais. Isso tudo foi só uma introdução para agora entrarmos sobre casamento. Primeiro temos que entender o que é casamento e o que é adultério. Se nós não entendermos esses dois termos aqui, o que é casamento e o que é um adultério, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Então vamos lá. Casamento é uma instituição universal e não denominacional, como muitos cristãos colocam, que o seu casamento só é válido quando você está dentro de uma igreja. Ele não é uma instituição denominacional, ele é uma instituição universal, até porque o casamento ele veio antes da lei e antes do pecado. Ele veio lá em Gênesis 2:24, a primeira instituição criada por Deus. Casamento é a primeira aliança, a união da mocidade. Gênesis 2:24, onde duas pessoas resolvem construir uma família na juventude ou depois, ambos deixam seus pais e em comum acordo resolvem construir uma família, juntos pela primeira vez e com o ato sexual se tornam uma só carne. Naquele momento, o único a testemunhar este ato foi Deus. Isto é casamento. Agora, só a morte separa, falou Jesus em Mateus 19:6. Por que o único a testemunhar? Porque quando você estava em intimidade com a sua esposa, o único que estava presente lá era Deus. Não tinha mais ninguém presente neste ato. Em toda a Bíblia, nós não vamos encontrar um padre, ou um pastor, ou um cartório com um pedaço de papel unindo ou separando duas pessoas. Temos que parar de ficar buscando brecha para o pecado do segundo casamento, com o primeiro cônjuge vivo, onde Deus chama de adultério. Outro ponto, o adultério conjugal, ele não desfaz uma só carne, falado por Jesus em Mateus 19:6. Mas sim, essa pessoa, ela está separada de Deus. Assim falou, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Está lá em Tiago 4:4. O apóstolo dos gentios, ele ensina a nós, gentios, em 1 Coríntios 7:10, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que não se separem. E Paulo ele continua em 1 Coríntios 7:39, porque estão ligados enquanto vivem. Porém, se o cônjuge morrer, está livre para se casar com outro. E Paulo ele explica por que não pode. Vivendo o cônjuge, serão chamados de adúlteros se forem de outros, mas morto o cônjuge,
está livre para se casar com outro. Romanos 7:3. Aí vamos para uma situação. A pessoa ela foi deixada ou traída e não teve culpa do abandono ou da traição. O que deve ser feito nessa situação? Paulo ele explicou em 1 Coríntios 7:11. Se porém se apartar, que fique sem casar ou busque uma reconciliação. Essa aqui foi a primeira parte. E aí eu vou dar agora a oportunidade para o Wellington e depois eu faço uma conclusão desse estudo.